dia a todos. Meu nome é Letícia Passos Priante, estou à frente do Núcleo Socioambiental do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Em nome do nosso tribunal, agradeço a presença de todos e de todos ao nosso webinário, que integra a grade colaborativa da Rede de Sustentabilidade Ecos do Ceará para a Semana do Meio Ambiente. O nosso webinário tratará sobre o Índice de Desempenho de Sustentabilidade do Poder Judiciário e sobre boas práticas no plano de logística sustentável de alguns órgãos convidados que também integram o Poder Judiciário, a nossa Justiça Eleitoral. Em seguida, após as exposições, nós abriremos para perguntas. Né? Contaremos com a presença de Gabriela Soares, que é diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, com Alex Bonfim, que é analista judiciário da área especialidade estatística do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com Karina Bedran, que é chefe da seção de Gestão Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com Cláudia Bevilacqua, que é chefe da seção de Gestão da Sustentabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e, para finalizar, Sinara Batista, que é assistente de gestão sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Passo a palavra agora ao nosso diretor-geral, Hugo Pereira Filho, para a abertura. Então, pessoal, agradecer a presença de todos, especialmente a doutora Gabriela, que arranjou uma brecha na agenda corrida dela. Augurar que vocês... parabenizar a Letícia pela iniciativa aqui dentro do tribunal. Ela é voluntariosa desse jeito mesmo que vocês estão vendo aí, né? Ela corre atrás mesmo, né? E assim, dizer que a questão socioambiental no judiciário, a gente precisa dar um up nela. O judiciário é uma organização enorme. Eu estava olhando o orçamento do judiciário é mais ou menos do tamanho do PIB do Maranhão, pra vocês terem uma ideia, o Judiciário Nacional. É uma coisa enorme, são 500 mil pessoas, se juntar os colaboradores todos, mais ou menos, né? Enfim, a gente tem muita coisa para fazer, apesar de ser uma organização de prestação de serviços, tem muito impacto ambiental a ser amenizado e até a ser positivado, né? Dependendo aí das externalidades que a gente criar. Então, é com muita alegria que eu vejo essa adesão aí à metodologia da UIDS, e eu auguro a todos um bom trabalho, viu? Estou à disposição e fiquem com Deus aí. Bom trabalho para todos. Um abraço. Passo a palavra agora a Gabriela Soares, como dito, ela é diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, é graduada e mestre em estatística, servidora do CNJ. Ela tratará sobre a metodologia do IDS. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, de poder estar aqui com vocês hoje. Para mim também é uma satisfação muito grande ver o empenho dos tribunais, né? A gente fica ali no CNJ, e são muitas ações, né, ao mesmo tempo que o CNJ demanda e emana, né? E a gente fica muito satisfeito assim, quando a gente vê o empenho dos tribunais, o empenho do TRE Ceará na política de sustentabilidade. Não poderia vir no momento mais oportuno, né, esse evento de hoje, com o lançamento da nova resolução, né, que está em vias de ser publicada. Então, que foi também uma contribuição que, desde aquele primeiro workshop que foi feito em 2018, a gente ouviu os tribunais e começou a desenhar uma nova resolução, e depois teve a consulta pública, né? Então, para a gente é muito interessante poder estar aqui, poder compartilhar, né? Eu sei que o método do DS, ele às vezes causa um pouquinho de dúvidas, então eu vou tentar trazer uma apresentação bem técnica mesmo, para fazer uma explicação de como que funciona o cálculo. Ele está dentro do prêmio, né? Então, eu acho que por isso também suscita algumas dúvidas. Então, é uma apresentação bem técnica, depois eu fico à disposição, se tiverem alguma dúvida adicional. Cadê? Engraçado, agora eu fui tentar compartilhar, ele não me deixa. Eu posso compartilhar agora. Eu Tá. Deixei preparadinho, só um momento. Tá bom, então tá, por favor. Deu certo? Perfeito.
Só podia colocar em tela cheia ali no... Deixa eu vou abrir. Deixa eu... Agora, né, Gabriela? Não... Certo? Deu certo? Compartilhamento da tela? Deu certo. Tá, pode passar para a próxima, né? Então, nessa nova regulamentação, né, que está em vias de ser publicada, ele fala, né, como a outra já falava, né, do índice de desempenho de sustentabilidade. Ela traz, né, uma das coisas, acho que importantes assim para a questão do dado estatístico. Ela traz algumas alterações no anexo de indicadores. Também sempre que foram ouvidos, né, vocês, assim, para fazer essas mudanças. Ela traz as datas, né, tem algum áudio, assim, vazando, um ruídozinho. Traz os períodos, né, as datas de alimentação, de envio dos dados. Algum eco, não? Deu certo, Gabriela? Agora entrou. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá. Então tá, ele traz no corpo da resolução os prazos, né, que antigamente não estavam dentro do corpo da resolução, até 28 de fevereiro o dado anual e até o dia 30 do mês subsequente, né, ou seja, para mandar o dado de maio, por exemplo, vamos mandar até dia 30 de junho, e traz um novo nome para o balanço socioambiental, que passa a ser denominado por balanço da sustentabilidade, né, que a ideia também é agregar futuramente os dados também da política de acessibilidade, né, que foram 2 resoluções casadas. Pode passar para o próximo slide, como que funciona, pode passar, Letícia. Como que é calculado o IDS, né? A gente utiliza um conjunto de 8 indicadores, né, que é o consumo de energia elétrica per capita, consumo de água em metros cúbicos per capita, número de usuários por veículo, e aqui entra tanto veículo próprio quanto veículo alugado, veículo destinado a transporte de magistrado, ou veículo destinado a carga ou transporte de servidor. Consumo de copos descartáveis per capita, né? Per capita, quando a gente fala em per capita, a gente está falando, o denominador é a base de cálculo, é o número de funcionários do tribunal. Então, entra aqui servidores, magistrados, estagiários, terceirizados, né? Colaboradores, destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido, consumo de água envasada descartável per capita, e aqui a gente conta só aquelas garrafinhas, a gente não conta galão, né, em razão de algumas localidades poderem ter alguma água que, enfim, exijam o consumo de uma água mineral. E participação relativa em ações de qualidade de vida, né? Então, são quantidades de participações dividido pelo total de potenciais participações, né? Então, pessoas do órgão vezes o total de ações feitas. Isso não é fixo, esse conjunto de indicadores, a gente pensa em fazer uma mudança agora para 2021, a gente está analisando ainda os resultados. Então, provavelmente, coisas que a gente já sinaliza aqui, provavelmente a gente vai alterar, consumo de energia elétrica e água, trocar de per capita por metro quadrado de área total dos prédios, né? Porque, enfim, a mesma equipe, né, ela, se tiver num prédio de 200 metros quadrados, ela vai ter um consumo diferente daquele que está em né, uma sala de 200 metros vai ser diferente daquela de 40 metros quadrados. Então, isso é uma alteração que a gente deve fazer, mas a gente ainda falta testar, mas que aí vai ser refletido no próximo balanço que a gente lança no final do mês, no evento do STJ, no evento de sustentabilidade que o STJ promove todos os anos, que a Kathleen organiza. Pode passar para o próximo. E aí a gente cria uma matriz de importância. Essa matriz de importância, ela está prevista nesse método AHP, Analytic Hierarchic Process. A ideia é, cada um desses 8 indicadores, a gente verificar qual que é o mais importante ou menos importante, é uma análise subjetiva, que causa impacto na política de acessibilidade. Então, por exemplo, a nota 1, né, quando na matriz está preenchido com 1, a gente indica que os indicadores A e B são igualmente importantes. Quando a nota 2, o indicador A é moderadamente preferível ao indicador B. Nota 3, o indicador A é fortemente preferível ao indicador B. Nota 4, ele é muito fortemente preferível. E na nota 5, ele é extremamente preferível. Então, a gente cria escalas de
importância como se a gente colocasse em pesos em cima desses 8 indicadores. Pode passar para o próximo. E aí os passos, né, são 4 etapas para a gente calcular o IDS, né, começa nessa definição dessa matriz de importância. Pode passar. Então, a matriz de importância que a gente está trabalhando até a edição de 2020, que a gente vai rever agora para 2021, é essa, né? Onde na diagonal, né, onde está pintadinho de azul, sempre é o número 1, porque essa é a mesma variável com a mesma variável, né? Então, assim, energia elétrica com energia elétrica, água com água. Então, isso é fixo. A parte superior, e aí que eu vou entrar um pouquinho na matemática, tá? Porque como o objetivo é explicar o IDS, então fica inevitável a gente falar um pouquinho de números aqui. A parte superior, ela é o inverso da parte inferior. Então, vejam que quando eu tenho 3 ali no consumo de energia elétrica versus veículos, na primeira linha, eu tenho um 0,3, que é 1/3, né, na relação veículos por usuário, na parte de baixo. Então, o número da terceira linha, da terceira coluna, primeira linha, é exatamente o inverso da terceira coluna, primeira linha, né? E assim vai. Então, quando for 2 ali, por exemplo, em copos versus energia elétrica, vai ser meio em copos versus energia elétrica na parte de baixo da matriz. Então, a gente constrói a matriz só da parte daqui para cima, né? A análise subjetiva é essa, e a parte daqui para baixo, na verdade, a gente constrói, né, de acordo com a importância e vai variando, né? E constrói esses números de 1 a 5, e aí a gente vai complementando o lado oposto com o valor menor que 1. Né? Então, por exemplo, o que a gente quer dizer aqui que o consumo de energia elétrica é tão importante quanto o consumo de água, por isso que os dois ficam com nota 1. Que o consumo de energia elétrica é moderadamente preferível ao consumo de papel e garrafinhas d'água, por isso fica com a nota ali, versus papel, fica com a nota 2. Né? Ele é fortemente preferível à destinação à reciclagem, então ele fica com a nota 4. Então, quanto que isso vai impactar mais do que o outro indicador no índice final do IDS, né? E assim vai. Pode passar para o próximo? Esse método, né, tem uma literatura, né, que tem alguns artigos que a gente consegue encontrar que fala desse método. Ele pede o método, como que a gente avalia a consistência dessa matriz, se essa matriz ela consegue diferenciar bem esses pesos ou não. Tem essa análise de consistência, esse consistency ratio, que, segundo a nomenclatura, tem que ser um valor menor ou igual a 0,1, o nosso está dando 0,09, então está dando, a matriz de importância está dando um resultado assim, consistente, de acordo com o método, e é um cálculo matemático, né? Aí quem é mais da matemática vai entender um pouco melhor. É um cálculo a partir de autovalores e autovetores da matriz, ou seja, são alguns cálculos que a gente faz, onde a gente cria uma equação, né? Uma equação linear em cima da matriz, e aí a gente encontra os resultados dessa matriz, praticamente isso. De forma simplificada seria isso. E aí, então, a gente vai para a etapa de cálculo dos pesos em cima dessa matriz que foi definida, né? Que foi escolhida. Então, esses cálculos de peso, a gente vai pegar ali consumo de energia elétrica, a gente pega o primeiro valor ali da matriz de importância e divide pela soma daquela coluna, né? E assim a gente compõe toda essa matriz e depois a gente faz a média em cada linha. Então, é um cálculozinho também simples, assim, de matemática mesmo. Então, para cada célula, eu divido pelo total. Então, para assim, a energia elétrica está aqui nessa coluna. Então, eu pego o que eu atribuí de importância de energia elétrica versus água, versus veículo, versus copos, somo todas essas. Então, eu tenho uma nota no final, assim, né, que daria essa média, assim, que indicaria o quanto que essa soma dá, né, o quanto que eu coloquei de importância de cada variável versus outra. Depois eu calculo em cima desses números a média final. Então, pode ir para o próximo, que aí tem os cálculos já. Então, essa seria a nossa matriz, né? Então, a gente, como se fizesse uma padronização, digamos assim, daqueles números que foram escolhidos com esse cálculozinho simples de dividindo pelos totais e pelas médias. Essa coluna que é em verde escuro, peso final, é o peso que vai ser atribuído no cálculo. Então,
partir daqui é uma média ponderada simples. Então, ou seja, o consumo de energia elétrica ele vai ter um peso de 0,22. O consumo de água também, como a gente definiu lá em cima, que eles tinham importância semelhante, eles são tratados durante toda a matriz com importância semelhantes, então eles acabam ficando com pesos iguais aqui no final. Então, o consumo de água também fica com esse peso de 0,22. São os dois maiores pesos. O número de veículos por usuário é um dos menores pesos, esse e o destinação de reciclagem. Por que destinação de reciclagem tem menor peso? Porque não por ser menos importante de forma alguma, mas por uma questão de dificuldade também, que algumas localidades têm, às vezes não tem catadores, às vezes no estado você não consegue fazer de fato isso, né? Então, é por isso que a gente coloca um peso menor para ele, assim, não por não ser importante em si, mas por de fato ter uma dificuldade local que pode passar da atribuição do tribunal, né? De fazer essa destinação de papel, dependendo do estado. Não sei se é o caso do Ceará. Então, ele fica com esse menor peso. Então, o consumo de papel per capita, né? Fica com peso ali intermediário de 0,12 e assim vai. A participação em qualidade de vida junto com... na verdade, o menor peso de todos é a participação de qualidade de vida, né? Depois, muito próximo da questão da destinação de papel. Então, essa coluna e esse de peso final é o que a gente vai aplicar no final das contas. Então, pode passar para o próximo. E aí, a próxima etapa é uma etapa de normalização. Por que isso? Porque, por exemplo, quando eu falo do indicador de consumo de energia elétrica per capita, eu estou falando de um número aí que vai rodar na base numa ordem de grandeza ali de, enfim, eu não estou com a planilha aqui, de quantos quilowatt por pessoa, assim. Ele vai ter uma ordem de grandeza muito diferente, por exemplo, do papel per capita, que vai ter uma ordem de grandeza ali de 1 a 10, por exemplo. E participação de qualidade de vida tem uma ordem de grandeza que já é normalizado, ele já vai de 0 a 1, vai ser um número que vai de 0 a 100%. Né? O consumo de água per capita, ele, né, com certeza ele vai ser menor do que o número absoluto, né, desse indicador, desse indicador ele é menor do que o valor do consumo de energia elétrica per capita, né? Já que a dimensão, já que o número de quilowatts consumido é maior do que o número de papel, né? Maior que o número de água, por exemplo, né? Enfim, então a gente precisa colocar esses números todos numa escala igual, que vai de 0 a 1, para poder aplicar essa média ponderada, senão a gente teria um duplo peso aí, né? Um peso intrínseco do próprio indicador e um peso da variável em si, né? O peso da matriz de importância, tal, do método em si. Então, essa fase aí é uma fase só para tentar transformar o dado numa escala toda de 0 a 1. Então, pode passar, que aí no próximo slide eu ilustro. E aqui tem a formulinha que usa, né? Também mais para o pessoal da estatística e tal, que for aplicar isso na prática. O que a gente faz isso no Excel, tá? Assim, é uns cálculos super simples mesmo. Não está no R, nem nada assim muito sofisticado hoje. E aí tem aí a fórmula que a gente aplica. Então, assim, seria isso, né? Por exemplo, no consumo per capita de papel, ele vai variar ali de 0 a 11, né? Mais ou menos. Só que o que acontece? Quanto maior o consumo de papel, menor tem que ser meu índice de sustentabilidade, né? Porque quanto mais eu consumir, pior. Eu tenho que ter um menor consumo. Já, por exemplo, número de veículos por usuário, eu quero ter menos veículos, né? Então, quanto maior meu número, melhor, né? Participação e qualidade de vida, eu quero ter mais participações, quanto maior meu número, menor. Então, a gente precisa fazer esse cálculo de inversão de valores, né? Para que a gente deixe com que os números de cada indicador façam sentido em relação ao que a gente está analisando no final, que é o IDS. Então, como eu quero o melhor IDS, eu quero o melhor consumo, né? Eu vou precisar inverter os números aí em um outro indicador. Então, no caso, por exemplo, do consumo papel, eu quero o menor consumo. Então, quem ficar alto ali com maior consumo de papel, quando a gente faz a inversão, ele fica ali, que são esses que eu coloquei no círculo, ele fica ali como menor. Assim, eu fico com os 8 indicadores, todos tratados numa escala de 0 a 1, e a partir daí, pode ir para o próximo slide, é uma média aritmética, é uma média ponderada simples. E é isso que a gente aplica. Então, aqui vai ser, né? Como que eu chego a esses 57% desse primeiro tribunal? Vai ser cada um desses valores normalizados, né? De cada um dos 8 indicadores.
Então, vai ser esse 0,469 vezes esse 0,22661, que é o peso. E assim vai. Então, eu pego cada linha dessa, de cada... Aqui, esses números que estão abaixo dos títulos são os dados dos tribunais, né? Vai até 90. E em cima, a gente tem o peso. Então, é uma média ponderada. Cada número desse multiplico por de cima e vou somando. Tá? E aí, eu chego no resultado do IDS. Então, é assim que é calculado o IDS. Então, é um método que combina que combina o resultado de 8 indicadores individuais em um indicador só, tentando trazer uma metodologia que traz também um sistema de pesos e de escolha do que a gente entende que causa mais impacto na política de acessibilidade do tribunal, de acessibilidade, de sustentabilidade. No prêmio, né? Como é que está no prêmio? No prêmio existem 3 critérios, é o último slide que eu acabei não colocando aí, mas existem 3 critérios no prêmio CNJ de qualidade. O primeiro é enviar os dados para o sistema PLS, que é o básico, né? A gente precisa ter o dado para conseguir fazer esses cálculos, dentro daqueles prazos que estavam no primeiro slide. São 4 critérios, desculpa. O segundo critério é publicar, encaminhar ao CNJ o relatório o PLS de vocês. Um relatório que é previsto, que agora também na resolução traz a data 28 de fevereiro, que antigamente era uma data de dezembro. O terceiro é o valor do IDS, multiplicado por 25 pontos, ou seja, um número entre 0 e 1, então quanto maior seu IDS, maior a pontuação vai ser. E o último critério é aumentar o IDS no último ano, no caso da eleitoral, no último biênio, para evitar comparar um ano eleitoral com não eleitoral. Então, entre 2018 e 2020, o quanto aumentou? Qual que é a lógica do C e D junto? Isso foi um critério também bastante comentário na consulta pública do prêmio, e a gente recebeu opiniões dos dois lados, né? De tanto tirar o C e tanto tirar o D. Mas aí, por que a gente, nesse caso, a gente manteve? Porque a gente, de fato, não teve um consenso, a gente teve muitas opiniões diversas, e porque o C, ele vai dar aquela ideia, assim, do tribunal que consegue ter, de fato, um melhor índice. E o D, ele vai dar o resultado daquele tribunal que conseguiu avançar melhor no índice. A ideia não é pontuar, né? E aí, essa proposta a gente ouve muito, assim, não consigo pontuar nos dois. Não, mas aqui a ideia, de fato, não é pontuar nos dois. O C, que é quem tem o melhor resultado, é o de maior pontuação, é de 25 pontos, né? Então, você pontuar, você ter o melhor em DS vai pontuar em 25 pontos, você melhorar o DS vai pontuar em 10 pontos. A ideia não você não, dificilmente só durante um ano, né? Você vai conseguir, talvez, os dois pontuar ali, gabaritar nos dois, você vai conseguir ter o melhor DS ainda ter avançado, naquele ano que você fez grandes esforços e melhorou. Mas, via de regra, a ideia é estimular aqueles que ainda estão lá embaixo, que precisam de uma cordinha para puxar para cima, né? E estão muito longe ainda de chegar do IDS dos melhores, e valorizar os melhores. A gente não poderia dar o ponto só para quem melhorou, porque a gente correria o risco de estar dando ponto só para quem, e tinha muita sugestão nesse sentido, estaria correndo o risco de dar sugestão de dar ponto só para quem está pior, porque quem está pior é quem tem mais margem de melhoria, quem já está assim, operando, né, com toda a sustentabilidade perfeita dentro do tribunal, já com toda a política implantada, né, com todas as ações realizadas ali, que já evita o consumo de copo de papel e tal, esse tribunal não pode ser prejudicado por não ter margem de melhora. Então, por isso que é um ranking, os melhores ganham 25 pontos, os melhores índices, e aqueles que ainda estão lá atrás ficam estimulados a melhorar pelo critério do D, de aumentar. Então, é um critério misto mesmo, com essa ideia de não pontuar duplamente. Então, é isso mesmo, você vai pontuar em um canto ou outro, via de regra, né? Nós temos uma situação temporária. Então seria isso, assim, e pronto, e devolvo a palavra para a coordenação do evento. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Ficou faltando no último slide, eu só esqueci de fazer um registro da equipe, né? Eu sou diretora do departamento, mas, na verdade, todo o trabalho é feito por uma equipe, a Tatiana, especialmente, a Tatiana Rosa, que é quem faz esse acompanhamento com todo mundo no dia a dia, responde as dúvidas, entra em contato, liga, né? Corre atrás dos dados, é a pessoa, assim, de referência dentro do DPJ para qualquer assunto sobre essa área e que faz um trabalho belíssimo dentro do DPJ, né? E o Igor e o Felipe, que são os estatísticos que dão suporte à Tati, né? Que monta os scripts e faz o painel, né? Então, são as pessoas que ajudam ali também para fazer a coisa acontecer. Então, deixar um registro também de agradecimento para os três, que são os principais
servidores que trabalham nessa política dentro do departamento. Muito obrigada, Gabriela, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Você me avisou do esforço que você fez para estar aqui e esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigada. Agora, eu passo a palavra ao Alex Bonfim, que é analista judiciário da área de estatística do TRE do Ceará. O Alex é graduado em estatística, mestre em matemática pela Universidade de Brasília e doutorando em matemática pela mesma instituição. E atualmente ele trabalha no núcleo de estatística do TRE do Ceará e ele vai tratar sobre a análise do IDS que ele fez. Alex? Oi, bom dia. Letícia, só deixa eu te perguntar, não tem uma pessoa tentando fazer uma pergunta aqui? É porque nós abriremos para perguntas, a Gabriela não vai poder ficar até, ela teve que sair para participar de uma reunião dentro do CNJ, e nós abriremos para perguntas após as exposições, para a gente poder melhor gerenciar o tempo. Eu peço a compreensão de todos e todas. Ok. Você apresenta aí, Alex? Vocês estão vendo? Sim, estou. Positivo. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Ok. Todos estão vendo? Antes de começar a sua exposição, Alex, eu lembro a todas e todos sobre o registro da presença no link que o Marcelo está compartilhando no chat, tá bom? Certo. Muito do que eu vou falar agora já foi falado pela Gabriela. Eu fui pego um pouco de surpresa, eu não sabia exatamente como é que seria a apresentação dela. Então, eu vou repetir algumas coisas que ela já falou e vou acrescentar outras coisas que acho que ela deixou de falar. Então, vou dar uma visão geral do que está por trás do IDS e vou também mostrar passo a passo como que se calcula o IDS. E foi muito interessante porque eu consegui confirmar muitas coisas que eu já tinha concluído, só de ler o balanço socioambiental. Eu reproduzi os cálculos do IDS para os anos de 2018 e 2019, e eu obtive resultados muito próximos aos divulgados pelo CNJ, que é um erro que é praticamente só de arredondamento. E tem uma pequena imprecisão que nos pesos, eu não sabia exatamente quanto que eram os pesos, mas os pesos que eu obtive são muito próximos, vocês vão ver, eu deixei do jeito que eu achava que era. É um erro muito pequenininho que quase não faz diferença. Então, por isso que os meus resultados que eu obtive foram bastante próximos com os do CNJ. Então, da mesma forma, eu vou falar quais são os indicadores que compõem o IDS, e aqui eu estou considerando o IDS de 2019, porque foi o último IDS divulgado pelo quarto balanço socioambiental. Ele é composto por 8 indicadores, são os mesmos indicadores que a Gabriela falou: o consumo de energia elétrica per capita, consumo de água per capita, número de usuários por veículo, consumo de corpos descartáveis per capita, consumo de papel per capita, destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido, consumo de água envasada descartável per capita e participação relativa em ações de qualidade de vida. E aqui eu gostaria de fazer uma observação quanto à polaridade de cada um desses indicadores,
que, por exemplo, o consumo de energia elétrica per capita, qual seria o ideal para um tribunal? Aumentar o seu consumo de energia elétrica ou reduzir o consumo de energia elétrica? No caso, reduzir. Então, eu pus aqui um sinal de negativo ao lado desse indicador, assim como consumo de água per capita, também o objetivo é reduzir o consumo de água, então está com sinal negativo. Número de usuários por veículo, por outro lado, está como positivo, porque quanto mais usuários por veículo, melhor. Isso significa que o veículo está sendo melhor aproveitado, certo? Então, esse indicador ele vai ficar com sinal positivo. Está falando de desempenho. Oi? Você está olhando pela questão do desempenho do indicador, né? Isso. Aí faz sentido. Isso. Consumo de copos, todos os consumos, certo? Consumo de copos descartáveis per capita, consumo de papel per capita, consumo de água envasada descartável per capita, todos esses estão com sinal negativo, porque o objetivo é reduzir o consumo. E destinação de papel para reciclagem, em relação ao total de papel consumido, está com positivo, porque quanto maior for a reciclagem, melhor. E assim com participação relativa em ações de qualidade de vida também está com sinal positivo. Então, a primeira etapa para se calcular o IDS vai ser transformar cada um desses indicadores em um indicador que está em formato de porcentagem, variando de 0 a 100%. Quanto mais próximo de 100%, melhor. E 50% representaria um desempenho mediano do tribunal. Oi? Alguém abriu o áudio? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, eu vou continuar, então. Então, o IDS, ele vai ser uma média ponderada de todos esses indicadores transformados da forma que eu falei, de 0 a 100%. E ele vai, então, ter essa mesma estrutura. Ele vai variar entre 0 e 100%. Quanto mais próximo de 100%, melhor. E um tribunal com desempenho mediano vai receber um IDS por volta de 50%. E todos os dados que eu vou apresentar agora são do 4º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário. E aqui eu pus o link, onde todo mundo pode acessar esses dados. Eu vou falar dos dados de 2019, que fazem parte desse 4º Balanço Socioambiental. E para dar uma ideia, então, de como que é feita a transformação dos indicadores, da forma como eu falei, uma porcentagem de 0 a 100%, quanto mais próximo de 100, melhor, eu coloquei aqui um dado do TRE-PE, em 2019. Então, a destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido do TRE-PE em 2019 foi igual a 16,88. E esse dado ele pode não estar atualizado, porque eu peguei da base de dados do CNJ, que ele utilizou para fazer o cálculo do IDS. Então, apenas com esse dado, tem como a gente saber se esse desempenho, né, nesse indicador do TRE-PE foi bom ou se foi ruim? É um pouco difícil se a gente julgar se a gente não tiver nenhum referencial, certo? Se eu perguntar para uma pessoa qualquer se esse desempenho foi bom, ela provavelmente não vai saber dizer, porque falta
uma referência, um valor de referência para a gente poder julgar. Então, uma ideia seria calcular a média de destinação de papel para reciclagem, então, de todos os tribunais em 2019. E fazendo esse cálculo, eu obtive que essa média foi igual a 2,55. Então, só com essas duas informações, já dá para a gente saber que, sim, o desempenho do TRE-PE ele foi acima da média. O objetivo é aumentar a destinação de papel para reciclagem, então o TRE-PE está acima da média de todos os tribunais. Então, já sabemos que foi um desempenho positivo, mas ainda falta uma outra informação de quão positivo foi, ou quão acima da média essa destinação de papel para reciclagem. Então, não tem como saber, só com essas duas informações, se essa destinação de papel para reciclagem foi muito acima da média ou se foi pouco acima da média. E para isso, nós precisamos de uma terceira informação, que é o desvio padrão desses dados de destinação de papel para reciclagem de todos os tribunais em 2019. E o desvio padrão em estatística é uma medida de dispersão. Quanto maior for o desvio padrão, isso significa que os dados eles são muito distantes. Por outro lado, se um desvio padrão for pequeno, significa que os dados eles foram muito próximos. Então, com essa informação, já dá para a gente saber se a destinação de papel de reciclagem do TRE-PE foi muito acima da média ou se foi pouco acima da média. Porque para isso basta a gente ver quantos desvios padrões o TRE-PE ficou acima da média. E com base nessas três informações, então, vai ser possível fazer aquela transformação que eu falei antes, de pegar o indicador da forma como ele está, 16,88, e transformar ele na forma de uma porcentagem, de 0 a 100%. E para isso a gente vai utilizar a distribuição normal. Então eu vou aqui dar o passo a passo, certo? Que são os mesmos dados que eu falei antes. Então, destinação de papel para reciclagem, a destinação de papel para reciclagem do TRE-PE em 2019 foi igual a 16,88. Vai se calcular a média da destinação de papel para reciclagem de todos os tribunais, que foi igual a 2,55. E aqui é importante notar que essa média é para todos os tribunais. Não existe nenhuma distinção aqui entre tribunal eleitoral, tribunal do trabalho, etc. Então, todo mundo entra aqui no mesmo grupo para fazer esse cálculo. E, da mesma forma, calcula-se o desvio padrão desses dados, que aqui, no caso, deu 5,01. Então, a ideia é ver, como eu falei antes, quantos desvios padrões foi o resultado do TRE-PE acima da média. E, para isso, a gente faz um cálculo simples de padronização, que é subtrair 16,88 pela média, que é 2,55, e dividir pelo desvio padrão, que é 5,01. E esse dado padronizado resultou aqui, no caso, em 2,86. E com esse dado, é possível a gente utilizar a distribuição normal para construir esse índice, esse indicador que eu falei anteriormente, de 0 a 100%. Só observando que quanto maior for a destinação de papel para reciclagem, melhor o desempenho do tribunal nesse indicador. Se esse sinal fosse negativo, eu teria que fazer um pequeno ajuste, que eu vou mostrar no próximo exemplo. Então, com o dado padronizado, 2,86,
calcula-se a função de distribuição acumulada da normal padrão, nesse ponto. Para quem não tem muita familiaridade com distribuição normal, eu pus aqui uma função do Excel, certo? Para qualquer pessoa poder calcular isso. Então, essa função é a dist.norm.n. Ela tem 4 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser justamente o dado que a gente obteve, o dado padronizado. E os 3 últimos vão ser 0, 1 e 1. E aqui, no caso, fazendo essa continha, dá 0,99998, que no final, em porcentagem, dá 99,8%. Então, podem perceber que isso ficou bem próximo de 100%, porque 2,86 desvios padrões acima da média é muita coisa para a distribuição normal. Então, isso vai dar muito próximo de 100%. Se por acaso, voltando aqui no exemplo, se a destinação de papel para reciclagem no TREPE fosse muito próxima da média, fosse 2,55, vamos supor, o que aconteceria? Fazendo esses mesmos cálculos, a gente obteria um valor de 50%, que representa um desempenho mediano, como eu falei antes. E passando para o próximo exemplo, então, aqui eu estou considerando o TJDFT, o indicador consumo de energia elétrica per capita, 2019. Então, o consumo de energia elétrica per capita do TJDFT em 2019 foi igual a 1.678. Então, a gente faz a mesma coisa, calcula a média de consumo de energia elétrica per capita de todos os tribunais, sem distinção, para esse mesmo ano de 2019. E a média foi de 2.770, e também calcula-se o desvio padrão. E o desvio padrão aqui deu 5.362. E se faz esse mesmo cálculo de pegar o dado do TJDFT, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. E aqui, no caso, deu um valor negativo, né, menos 0,204, porque o consumo de energia elétrica do TJDFT foi menor do que a média. Mas isso é uma coisa positiva, porque, como a gente comentou antes, né, quanto maior for o consumo de energia elétrica, pior é o desempenho do tribunal nesse indicador. Então, tem um sinal negativo aqui desse indicador. Isso significa que a gente tem que fazer um pequeno ajuste na hora de fazer essa conta, que é inverter o sinal do dado padronizado. No caso, ele estava negativo, menos 0,204, e aqui ficou positivo, mais 0,204. E faz o mesmo cálculo que foi feito anteriormente, utilizando a função de distribuição acumulada da normal padrão, em 0,204. Então, pode-se usar essa função do Excel aqui, para quem não tem familiaridade com a distribuição normal, só basta utilizar essa função. O primeiro parâmetro vai ser o dado, e os 3 últimos, 0, 1 e 1. E aqui, no caso, fazendo essa continha, deu 0,581, que em porcentagem dá 58,1%. Então, vocês podem perceber que, como foi um pouquinho abaixo da média, o consumo de energia elétrica, então ele vai ficar um pouquinho acima de 50%. No caso aqui, ficou 58,1%. E eu fiz, então, esse cálculo para todos os indicadores do TREPE em 2019. Então, coloquei em verde aqui todos os indicadores que ficaram melhor, que tiveram um desempenho melhor do que a média. Então, os únicos que ficaram pior, que tiveram um desempenho pior do que a média, foram o número de usuários por veículo e participação relativa em ações de qualidade de vida. Então, o número de usuários
por veículo com 43% e participação relativa com 39,8%. E fiz o mesmo cálculo também para o TJDFT, 2019. Aqui, coincidentemente, os dois que ficaram pior do que a média foram os mesmos indicadores, né? Foram o número de usuários por veículo, com 33,4%, e a participação relativa em ações de qualidade de vida, com 37%. Então, a próxima etapa, a última etapa, seria, então, fazer uma média ponderada entre esses 8 indicadores. Mas o problema é que não se tem inicialmente quais são os pesos. Eu só fiquei sabendo dos pesos mesmo depois que a Gabriela divulgou. Eu tinha feito esse mesmo cálculo que ela fez dos autovetores e autovalores, mas eu obtive uma pequena diferença, não sei porquê, na verdade, que, bom, eu vou mostrar daqui a pouco. E como ela falou, o peso de cada dos indicadores vão ser calculados a partir da matriz de importância. Então, ela detalhou bastante sobre a matriz de importância, o que se leva em conta, né? Eu não entrei muito em detalhes aqui, eu só deixei a observação de que o cálculo dos indicadores ele é feito com base em conhecimentos de álgebra linear, com as matrizes, autovalores e autovetores, e eu simplesmente dei aqui o valor dos pesos de cada um desses indicadores. Existe uma pequena diferença aqui nos pesos que eu estou divulgando para os pesos da Gabriela, então os meus pesos não estão 100% precisos, mas a diferença é bem pequena, então por isso que os resultados que eu obtive também foram muito próximos do resultado que o CNJ divulgou. Então, no caso, consumo de energia elétrica per capita e consumo de água per capita, eles têm o maior peso, eles são quase 50% do peso do IDS, isso é importante notar, que um tribunal que tem um desempenho ruim, nesses dois indicadores, acaba ficando muito prejudicado no índice. E o que tem menor aqui, então, os menores são destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel consumido e participação relativa em ações de qualidade de vida. E, então, eu fiz o cálculo do IDS seguindo essa metodologia. Eu já divulguei para o TREPE, eu divulguei aqui o valor de cada indicador transformado, utilizando a distribuição normal. E utilizando esses pesos aqui, eu obtive um IDS de 63,66%. E de acordo com o quarto balanço socioambiental do Poder Judiciário, o valor do IDS do TREPE em 2019 foi 63,6%. Uma pequena diferença, que eu acredito que seja essa pequena diferença dos pesos que eu calculei. E da mesma forma, eu fiz o mesmo cálculo para o TJDFT, eu obtive um IDS de 56,98%, e, de acordo com o quarto balanço socioambiental, o IDS do TJDFT foi 57%. E aqui foi simplesmente a aproximação mesmo, um arredondamento. E é só isso. Obrigado a todos. Obrigada, Alex. Eu deixo registrado, agradeço em nome de todas e de todos a sua exposição, e eu reforço que as perguntas a gente vai guardar para o final. Agora a gente vai passar para os painéis sobre boas práticas no plano de logística sustentável, iniciando com a fala da Karina Bedran, que é chefe da seção de gestão sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A Karina é graduada em Direito, especialista em Direito Público e mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. É presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TRE de Minas
e ela vai tratar do tema consumo e destinação de papel no TRE de Minas Gerais. Karina, você quer que eu apresente ou você apresenta? Bom dia. Não, Letícia. Desculpa, pode deixar que eu apresento. Bom dia a todos e a todas. Agradeço pelo convite, né, ao TRE do Ceará, em nome da minha colega Letícia. Vou abrir aqui a apresentação, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Letícia. Pois não. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu ver se está dando certo, compartilhar ou não. Tinha Deixa eu dado. ver. Tinha dado? Tinha visto, sim. Agora tá dando para ver aí? Não, a gente está vendo outra tela. Tá. Tá, aqui agora. Pronto, agora deu certo. Então tá, obrigada. Aqui. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre o consumo e a destinação de papel no TRE de Minas. Agora já foi muito bem explanado, né? Acabou de ser muito bem explanado o assunto do Índice de Desempenho e Sustentabilidade pela Gabriela e pelo Alex. E eles falaram dos 8 indicadores do IDS, e nós vamos falar um pouquinho dos indicadores do TRE-MG de destinação de papel branco para reciclagem e de consumo de papel branco. O Plano de Logística Sustentável foi instituído no TRE de Minas em 2015, com a publicação da Portaria 224, e depois, em 2019, nós fizemos uma revisão e publicamos uma outra portaria, 296, trazendo fichas de indicadores, porque até então nós não tínhamos essas informações com metas dos indicadores, com os cálculos. E aí nós temos o indicador do consumo de papel, que ele mede a variação da quantidade de resma de papel branco consumida no tribunal. E como mede? Ele mede a quantidade consumida de resmas de papel branco no ano presente, dividida pela quantidade consumida de resmas de papel branco no ano de referência. Então, duas coisas. Primeira coisa, na Justiça Eleitoral, nós comparamos, né, os anos de referência, são os anos eleitorais com eleitorais e não eleitorais com não eleitorais. E nós colocamos aqui nesse indicador o consumo de papel branco para que fosse possível ficar mais próximo assim, da realidade em relação ao que foi solicitado pelos servidores, né, e o que foi depois, para nós podermos depois fazer o cálculo também com o que foi destinado para a reciclagem do papel branco. A meta que ficou prevista nesse indicador é de reduzir o consumo de resmas de papel branco em 35% nos anos eleitorais e 25% nos anos não eleitorais em relação ao ano de referência. Então, no caso, aqui nós temos aqui o consumo do papel desde 2015 até 2020, nós podemos ver um pico do ano de 2016 até 2018, que se deu muito em razão da biometria, né, desse cadastramento biométrico. E verificando aqui os dados de 2017 e 2019, a meta teve uma redução a previsão da meta era de redução de 25% e foi obtida uma redução de 30,8%. Em relação aos anos eleitorais, comparando 2020 em relação a 2018, a meta prevista era 35% e a variação foi uma redução de 50,2%. Mas aqui nós temos que lembrar também que o ano de 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia. Então, pode ser que essa redução assim, mais elevada, né, ela ocorreu, assim, em parte, foi pela fato de servidores estarem trabalhando trabalho remoto, né, o que reduz bastante o consumo de papel.
Em relação às ações que foram realizadas para a redução do consumo, na verdade, nós fazemos sempre a campanha de consumo consciente e todo ano, que é não só em relação ao consumo de papel, como também ao consumo em relação à redução, né, de água, de energia, de consumo de materiais. E também, além disso, teve um manual de descarte também, que foi publicado, que é também orientações, né, sobre a questão do consumo, do descarte de papel e de outros resíduos no tribunal, e também a implantação do PJE, também ajudou muito na redução do consumo de papel, porque reduziu muito o que seria, né, utilizado de impressão para o processo judicial eletrônico. Além disso, tem também orientações que nós soltamos sobre campanha, sobre impressão frente e verso, e, como nós já falamos, o trabalho remoto também ajudou muito nessa redução. Em relação ao indicador de destinação de papel branco para reciclagem, ele se mede, né, o percentual de papel branco destinado para reciclagem, como mede, né, o quantitativo de papel branco encaminhado para reciclagem em relação ao quantitativo de papel branco requisitado pelas unidades no ano presente. Então, a gente vai comparar dentro do mesmo ano o que foi encaminhado para reciclagem com o que foi solicitado pelas unidades. E a meta era obter o percentual mínimo de destinação de papel branco para reciclagem em 20% nos anos eleitorais e 25% nos anos não eleitorais. E aí, eu só queria fazer uma observação, que nós estamos colocando papel, nós não colocamos aqui papel reciclado, que nós tivemos que parar de usar, porque estava dando muito problema com as impressoras, então, a partir de 2017, nós paramos de usar o papel reciclado. E aqui, em relação ao quantitativo, né, da destinação de papel branco para reciclagem, que estão os valores desde 2015, e o percentual. Então, aqui nós vamos ver, em relação aos últimos anos, 2019 e 2020, a meta foi de 25%, era de 25% de destinação para reciclagem no ano de 2019, e foi atingido o percentual de 25,5%, e em 2020, a meta era 20% e foi atingido o percentual de 36,9%. E em relação ao papel que é encaminhado para reciclagem, além do papel branco, são também encaminhados outros tipos de papel, como papelão, Tetra Pak, papel colorido, papel misto, e que é a quantidade desse papel total encaminhado para reciclagem desde 2015. E aí eu queria fazer uma observação, porque a Gabriela, né, falou da dificuldade, né, de fazer a reciclagem dependendo do local. Então, aqui no Córrego de Minas, nós fazemos aqui, encaminhamos, né, fazemos essa destinação de resíduos desde 2008, foi a partir do decreto 5904 de 2006. Então, em 2008, o TRE instituiu a reciclagem, não só de papel, como de vários outros materiais. Então, também recolhe plástico, cartucho de toner também foi recolhido até 2019, porém agora o tribunal faz a logística reversa. Em 2019 nós fizemos um estudo aqui e instituiu aqui no tribunal a política de logística reversa de toner. Então, nos contratos, nos editais, né, consta a cláusula informando sobre a obrigação da empresa de coletar os toners que forem usados no limite do que ela forneceu para poder dar a destinação correta. E, além disso, a gente faz também coleta seletiva aqui de vários outros materiais, tem coleta de óleo, tem coleta também de lâmpadas, que o tribunal tem contrato,
para lâmpadas fluorescentes, de medicamento também, de serviço médico, né? E, além disso, nós fazemos campanhas para os servidores trazerem também, para nós podermos dar a destinação correta de medicamentos que eles trazem de casa e de material eletrônico. Então, é isso. Eu agradeço. Obrigada, Letícia. Obrigada, Karina, pela sua exposição. Passo a palavra... Antes de passar a palavra à Cláudia Bevilacqua, eu reforço aos colegas sobre a importância de registrarem a presença para a gente poder emitir o certificado. E se alguém, por alguma razão, entrou na sala sem conseguir registrar, sem fazer a inscrição, depois nós entraremos em contato para solicitar os demais dados para a emissão do certificado. Então, agora eu passo a palavra à Cláudia Bevilacqua, que é chefe da seção de gestão da sustentabilidade do TRE do Paraná. A Cláudia é graduada em Direito pela PUC do Paraná, especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito Ambiental pela Università degli Studi de Milano. Ela tratará do tema, como tema, ela vai falar sobre a usina fotovoltaica do TRE do Paraná. Bom dia a todos. Me escutam bem? Letícia? Tá bom o som? Me escuta bem, Letícia? Perfeito. Okay. Bem, primeiro, bom dia a todos. Gostaria, primeiro, de agradecer o honroso convite do Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do TRE do Ceará, Dr. Hugo Pereira Filho. Um agradecimento também especial a você, Letícia, que é uma profissional, né, da mais alta qualidade e que, através da sua dedicação e competência, vem contribuindo muito com o progresso da sustentabilidade na administração pública. E, na sua pessoa, Letícia, eu também cumprimento aos integrantes também da Rede Ecos do Ceará e a todos os colegas, né, que atuamos nessa área tão desafiadora, né, mas também tão gratificante e por tudo que representa, né. Muito oportuno esse evento, né, Letícia e participantes, né, porque a gente está aí com a resolução aí saindo do forno, né, e foi muito oportuna a fala da Gabriela, do Alex e da Karina, né, colocando as boas práticas do TRE de Minas Gerais. E aqui a mim coube a fala de falar sobre a usina fotovoltaica no TRE Paraná, que vai ao encontro também de um novo indicador que a gente vai ter na resolução, né, que são das energias alternativas. Bem, o início da minha fala não poderia ser diferente do que não citar essa fonte geradora responsável por toda essa energia limpa, né, que é o Sol, né, esse nosso astro-rei. Esse Sol que é 1.300.000 vezes maior do que a Terra e 150 milhões de quilômetros dela, da nossa distância. Quer dizer, nós, como seres humanos, a gente não consegue nem imaginar a grandeza, né, a tamanha grandeza desse astro, né? E, segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o país recebe, todo ano, mais de 3.000 horas de brilho do Sol. Quer dizer, nosso país é um país, assim, de uma grande sorte nesse sentido, que a gente tem uma energia limpa aí toda a nosso favor, para nosso uso, né? E essa incidência, ela corresponde mais ou menos de 4.500 a 6.000 e poucos watts por metro cúbico, quer dizer, não é pouca coisa, né? E diante dessa fartura de luz, até um termo que eu escutei recentemente, que acho que bem apropriado aqui, que a gente é conhecido como América do Sol, né? A boa notícia é que a instalação de painéis nesse ano passado, 2020, ele subiu 68%, mesmo com a pandemia. E ela gerou, né, com essa venda, né, com consequência, 7,5 gigawatts, quer dizer, para vocês terem uma ideia, metade da hidrelétrica de Itaipu. É muito grandioso, e esse número, né? E a expectativa para final de 2021 é a gente chegar a 12,56 gigawatts, né, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E em março, agora de 2021, a gente passou a ocupar o 16º lugar no ranking mundial de geradores de energia solar,
a gente subiu aí uns 4 patamares aí com esses números, né, com essas implantações. Claro que são números expressivos, que a gente tem muito para comemorar, mas a gente ainda está muito no começo, a gente tem um caminho muito longo. Prova disso é que se a gente for observar, né, as matrizes energéticas no nosso país, é notório, como todos nós sabemos, a geração elétrica ela ainda está no topo do ranking, com quase 60%, né, e a fóssil vem seguida, quer dizer, com todos esses passivos ambientais, né, que elas oferecem, que a gente bem sabe, né, nós que trabalhamos nessa área tão diretamente. E a energia solar vem lá atrás, né, a gente está com 1,87%, quer dizer, mesmo com esse aumento, ainda a gente tem muito ainda que crescer, e também haja vista toda essa, como eu falei agora há pouco, toda essa fartura solar que a gente tem, né, no nosso país. Mas é um caminho longo, mas é um caminho possível. É um caminho possível, porque prova disso, né, a criação da usina fotovoltaica no TRE Paraná. Né, nós, como administração pública, né, teve essa possibilidade, né, então isso nos dá uma luz, falando em luz, né, no final do túnel, né. E tudo começou lá no ano 2016, né, em meio aos cortes orçamentários, foi identificado um gasto elevado com as faturas de energia para suprir as demandas da sede, e na época dos 153 fóruns eleitorais de todo o estado do Paraná. E era uma despesa, para vocês terem uma ideia, individual, era a maior despesa, né, e que consumia 3 milhões de reais por ano, então era muita coisa. E diante dessas dificuldades foram tomadas, claro que algumas medidas, né, mas não eram suficientes. A gente teria que ter uma medida mais criativa, uma medida mais eficiente, né, e mais audaciosa. Aí, a partir daí, a administração, ela passou a fazer estudos, né, para imprimir maior eficiência na gestão desses recursos energéticos, e a primeira alternativa foi buscar no Mercado Livre. Só que o Mercado Livre, ele gerava uma economia de mais ou menos 10%, e alcançava só cidades maiores do estado do Pará, os fóruns, né, sedes maiores das cidades. Então, ainda era muito pouco. Então, aí a ideia foi assim, por que não o TRE construir a sua própria usina, né? E daí começaram os estudos preliminares, né? E na época, assim, o que se teve para escolher qual seria das alternativas limpas possíveis, naquele momento, optou-se pela energia fotovoltaica, porque a energia fotovoltaica, ela tem um custo bem inferior à da energia eólica, né? E os benefícios da energia solar são motivadores, né? É uma energia limpa, é uma energia renovável, ela gera 170 vezes mais eletricidade do que as geradas pelas hidrelétricas, por exemplo, né? Que tanto malefício causam, né, ao ambiente. E focado nessa ideia de produzir energia solar, começaram a se realizar os primeiros contatos no tribunal, né, que é diretamente com a Copel. A Copel é uma companhia brasileira de energia, e ela até se propôs a construir uma usina para o tribunal, e ela construiria, e o tribunal alugaria essa usina. Mas, para isso, na época, a economia era de mais ou menos uns 15%. Então, mesmo assim, ainda o percentual ainda não seria o suficiente. E continuaram, assim, os estudos, né, como que seria possível algo mais audacioso. Foi aí, então, que surgiu a ideia do tribunal construir a sua própria usina. E assim, foi realmente assim, um projeto muito audacioso mesmo para a época, né? E, então, o idealizador desse projeto foi o Dr. Valcir Mambuá, que na época ele era secretário de planejamento do secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal, e que atualmente ele é o diretor-geral, e apoiado, então, pelo presidente na época, o doutor desembargador Adalberto Xisto Pereira, e mantido na sua essência, né, pelos desembargadores que sucederam,
foi o desembargador Luiz Taroyama, que muitos de vocês já devem ter conhecido, que ele era muito simpatizante com a causa ambiental, até mesmo pela origem dele, não sei se ele nasceu ou se ele é filho de japoneses, né? Então, eles têm uma cultura muito, muito avançada na área de sustentabilidade, né? Talvez seja isso também um motivador de ser tão simpático com o tema. E o desembargador Gilberto Ferreira também, que manteve na essência o projeto, né? Bem, embora as instalações na época, né, dessas placas fotovoltaicas em prédios no setor público não fosse uma novidade, claro que atualmente já tem muitos mais exemplos, né, mas na época, em 2016, nós tínhamos o TRT como exemplo, né, nós tínhamos o TRT da 4ª região, no Rio Grande do Sul, da energia elétrica em Brasília, da Agência Nacional de Energia Elétrica também, mas, assim, uma usina destinada exclusivamente a esse propósito, num tribunal, era a única, né? E além disso, era algo muito estranho para o tribunal, porque era um tribunal eleitoral, né, em ter uma usina própria, usina fotovoltaica. Mas, enfim, a ideia foi para frente, né, e porque além de solucionar os problemas que nós tínhamos com um gasto muito elevado da energia elétrica, também vai ao encontro, né, da Agenda 2030, os nossos conhecidos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, de transformar o mundo, e dentre os quais os objetivos, a gente tem o ODS 7, né, o ODS 11 e o ODS 12 também, né, que prevê, né, um acesso acessível e moderno de energia limpa, para tornar os padrões de produção e consumo das cidades sustentáveis. Então, a partir daí foi decidido que seria nesse sentido, né, seria uma usina fotovoltaica, mas aonde fazer essa usina? Então, foi feito novos estudos novamente, né, que o estado do Paraná não é assim tão conhecido por ser um estado solar, né, então Curitiba já não foi uma das opções, obviamente, né, apesar que se a gente tem grandes exemplos, né, na Alemanha, por exemplo, tem tempos nublados e eles são muito eficientes na geração de usina, da geração de energia limpa, né, fotovoltaica. Mas, enfim, se temos, né, uma cidade solar, e como temos aí espalhados no Brasil todo, a maioria, temos que aproveitá-la, né? Então, foi escolhida a cidade de Paranavaí. A cidade de Paranavaí, ela é localizada na região nordeste do estado do Paraná. Ela recebe uma radiação solar considerável, muito alta, e daí, escolhida a cidade, foi feita uma consulta para a Copel, e verificou-se que a subseção de Paranavaí tinha essa disponibilidade para receber essa energia gerada pela usina, né? Então, aí ficou determinada a escolha, né? Exatamente, bateu o local, né, com o sol e a disponibilidade da Copel poder receber essa injeção de energia. Aí, o terreno, qual que seria? Então, a prefeitura de Paranavaí, através de uma lei municipal, Lei 4.639, de 2017, ela doou ao tribunal uma área bem expressiva, de 28 mil metros quadrados, e uma área, além de ser uma área grande, né, como a gente pode ver pelo número 28 mil metros quadrados, ela era próxima à estação da Copel, a subseção da Copel, né, ela ficava apenas a 800 metros, né, então isso aí facilitou muito, né. Então, daí começou essa fase do projeto propriamente dito. Daí, aí optou-se pela contratação em separado, né, a contratação de equipamento e obra. Após verificar os requisitos mínimos, né, para a contratação, foram realizados, respectivamente, projetos licitatórios, né, para aquisição das placas voltaicas, e sendo que foi feito um registro de preço para aquisição de módulos e equipamentos, e foi feita a concorrência para execução da obra. Né, então, assim, materializou-se, né, a maior usina fotovoltaica de um órgão público brasileiro, né, com as suas 6.200 placas da usina, e com capacidade instalada, né, de 2 megawatts de pico. Bem, quanto à produção, né, em intervalo de 12 meses, a média mensal da energia produzida pela usina, com dados de 2020, de 280 mil quilowatts mês,
e isso é suficiente para suprir todo o consumo de energia elétrica da sede dos fóruns, né, que é uma média de 255 mil quilowatts mês. A usina, ela funciona da seguinte forma, ela gera a energia elétrica, que é lançada na rede da Copel, e depois ela é distribuída por toda a população. A produção, né, ela é compensada em créditos, que são alocados conforme as despesas de cada uma das unidades consumidoras da Justiça Eleitoral do Paraná. Bem, o investimento desse projeto, né, e realmente eu entendo eu como um investimento, realmente, ele foi totalizado em R$ 9.226.889,80, né, dos quais 3.650 veio originado das emendas parlamentares, e o restante foi provimento de verbas orçamentárias, né, do TSE. A execução desse projeto, ela foi iniciada em janeiro de 2018, sendo necessário o tempo de 1 ano e 6 meses para que fosse finalizada. Então, a partir de todo, né, esse projeto, dessa execução, né, para finalizar, né, quais são os ganhos que nós temos com uma usina, né, desse porte, e que pode servir aí, quem sabe, motivadora para mais, como já vem servindo, né, de mais obras desse porte. Com a usina, a gente deixou de emitir quase 6 milhões de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Esses dados da inauguração da usina, dados que eu obtive conversando com o chefe de cartório lá de Paranavaí, né, que eles fazem um cálculo, né, até 7/6/2021. Esse dado, ele consegue, a partir do próprio conversor da usina, tem um método lá que ele consegue resgatar esses valores. Agora, como a gente vai ter com a nova resolução, esse indicador específico, né, de energia alternativa, claro que vai ter que ser revisto, adequado, para verificar mesmo como que seriam feitos esses cálculos, mas, assim, se pode dizer seguramente que se chega, que se tem esse bom parâmetro, né. Opamos o corte de 6.371 árvores, o que significa nós matar o equivalente a 3,5 campos de futebol, né, é muita coisa. Também, como eu já falei agora, né, incentivo também de geração, né, para outros, incentivo para outros órgãos públicos, né, e privados também, né, como não. Contribuir para a melhora, claro, do déficit, né, com emprego de renda, que, na verdade, tudo começou a usina com uma questão da solidariedade econômica, né, uma situação que precisava sanar um gasto muito grande, né, e daí a solidariedade econômica que foi se adentrando na ambiental e também se chegou na social, né, porque com essa usina a gente contribui para a geração de emprego e renda, né, visto que o vencedor dessa licitação é uma empresa genuinamente brasileira, né. E, então, isso é possibilidade de mais empregos, né, e crescimento para o país, né. E os recursos que deixarão de ser gastos com o consumo da energia elétrica serão utilizados para outros fins, né, visando, claro, que o aprimoramento da justiça eleitoral como um todo, né, reflete em todos os tribunais, com certeza, né. E, enfim, né, para finalizar, foi assim que inaugurou, né, a usina com o nome de Usina Fotovoltaica, desembargador José Antônio Vidal, né, na data de 28 de junho de 2019. Os dados, assim, que se alguém tiver interesse, nos colocamos à disposição, né, depois eu posso passar ali para a Letícia, né, ele pode repassar os e-mails e contatos, né, a gente tem também uma equipe específica que trabalha com a usina, né, uma unidade específica no tribunal, e nós também, na sede, também estamos à disposição, eu, no aspecto da sustentabilidade, e também temos técnicos que podem, com mais propriedade, orientar quem tiver interesse, né. E seria isso. Agora, para visualizar, né, que eu acho que essa fala, a gente imagina, mas é nada como a gente poder visualizar o projeto pronto e em funcionamento, né, então, eu gostaria de pedir a gentileza, Letícia, se pudesse passar o nosso filminho, um filme rápido, de 3 minutos, né, só para vocês, quem ainda não conhece, né, não teve a possibilidade de conhecer, né, é isso aí. Muito obrigada e parabéns pelo evento e parabéns a todos. Obrigada.
estão todo mundo está ouvindo o áudio do vídeo? Sim, sim. O do vídeo, não. Não estou escutando também, não. Tava no mudo. Agora vai dar certo. Só um momento, pessoal, porque eu acabei fechando a página, mas eu encontro o link novamente. Tá bom. Cláudia, você pode mandar novamente o link do vídeo? Eu te mandar o link pelo do chat? vídeo? Pelo chat. Porque... Ah, pronto, agora eu consegui abrir. Ah, tá certo. É porque eu sem querer fechei. Então... Pelo chat? Não, deu certo. Conseguiu isso? Consegui. Certo. Eu vou só agora apresentar. Pronto, agora deu certo, vai dar certo. Todo mundo escuta, né? Ainda está sem som, Letícia. Continua sem som, Letícia. Não, Agora agora sim. tá ok. Agora tá ok.
Pronto. Muito obrigada, Cláudia, pela exposição. Eu estou vendo que a gente escolheu a dedo, né? Participação da Karina, a sua participação, e agora, para fechar as exposições com chave de ouro, eu não tenho dúvida, eu chamo a fala a nossa querida Sinara Batista, que é assistente de gestão socioambiental do TRE de Pernambuco. A Sinara é bióloga, especialista em gestão de vigilância ambiental e mestre em biologia animal. Foi gerente do Programa de Saúde Ambiental do Recife e atualmente é responsável pela gestão socioambiental TRE de Pernambuco. Atua também como consultora em saúde ambiental e também na temática lixo zero. Ela vai tratar sobre o tema contratações sustentáveis e trazer a prática do TRE de Pernambuco. Obrigada, Letícia. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Bom dia, bom dia. Parabenizar o Ecos do Ceará, né? A rede Ecos do Ceará pelo evento, pelo belo evento. Parabenizar o TRE do Ceará por essa oportunidade aqui. E agradecer aos que nos antecederam, a Gabriela, a DPJ, o Alex, a Karina e a Cláudia. E mandar um abraço para todos os colegas que estão aí, as colegas e os colegas que estão aí. Tão bom reencontrar essa turma, a gente fica com saudades, não é? Mas ainda bem que a gente pode fazer dessa forma. Então, gratidão pela oportunidade. Letícia, você poderia colocar nossa apresentação, por favor? Sim. É sempre muito empolgante a gente assistir boas práticas, não é? E as que nos antecederam vêm nessa linha. Eu começo, está para todo mundo? Chegou a apresentação? Sim, chegou para todo mundo? Sim. Chegou para todo mundo, então a gente começa lembrando. Sim, ok. A gente começa lembrando, celebrando esta data, é o Dia Mundial dos Oceanos, e é o objetivo 14, que está diretamente ligado a ele, o ODS 14, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, que visa a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E isso também Sinara, tem a ver... Só um momento, querida, é porque alguém começou o compartilhamento e eu não sei quem foi, Beatriz, eu acho. Alguém está compartilhando a própria tela, aí né? Tirou da minha tela. Pronto, eu vou recomeçar a sua apresentação. Me perdoe. Não, faz parte. Isso, pronto. Agora todos veem? Todos veem a tela? Sim. Positivo. E isso tem... Saiu novamente. Pronto, agora deu certo. E isso tem tudo a ver com contratações sustentáveis, sem dúvida. Essa ação Protect 30 por 30, ela visa conseguir reduzir o lixo dos oceanos em 30%, o impacto que está sendo causado até 2030. Então, é uma campanha e eu trouxe aqui para divulgar. Pode passar, Letícia, por favor? Aqui a gente traz a prática do TRE, como já foi apresentado. Pode seguir. Que caminho foi que o TRE de Pernambuco adotou? Bom, primeiro a gente traz aqui em 3 quadros, 3 momentos. Um primeiro momento em que o TRE teve as suas contas julgadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas da União, e uma das ressalvas foi exatamente a ausência de critérios de sustentabilidade. Nesse mesmo momento, uma empresa impugnou um edital pela ausência de critérios de sustentabilidade. Isso foi há mais ou menos 9 anos.
ou seja, ali já havia um mercado se desenhando e querendo atender ao que o planeta inteiro, né, esse movimento global aponta de que nós precisávamos seguir uma nova rota. E aí foi a partir daí, então, que a gente começou. Em 2016, nós tivemos a implantação do Plano de Logística Sustentável, uma normatização para o plano de contratações institucionais e todo um desenho para que a gente pudesse ter um capítulo específico dentro dos documentos de oficialização da demanda e dos requerimentos de contratação. Então, há um capítulo específico nos documentos que dão início à contratação, às contratações no tribunal, que trata de critérios de sustentabilidade. Esse é exatamente o nome do capítulo. E o tribunal optou pelo seguinte caminho: utilizar como norte o guia da AGU e, posteriormente, também o guia do STJ, porque há produtos, itens que são diferentes entre eles, ali contidos. Um olhar da unidade socioambiental sobre esses documentos, sobre esses termos de referência, o requerimento de contratação, o DOD, enfim, passando pela unidade socioambiental para ter a validação, a análise e a validação dos critérios que estavam sendo inseridos naquela contratação. Todo o início num movimento desse, porque uma vez que o tribunal, o TRE, tinha tido suas contas aprovadas com ressalvas, a ressalva estava exatamente na questão relativa à ausência de critérios de sustentabilidade, então havia aí uma determinação de fazer. Então, não tinha mais o que esperar o bom tempo, a capacitação das equipes, então foi necessário avançar, sim. E aí, em paralelo, as capacitações das equipes para o tema. Em 2019, quando foi feito um novo plano de ação para o biênio, um plano de ação do Plano de Logística Sustentável, nós fizemos o alinhamento das ações à Agenda 2030. Então, cada ação tem um ODS que está diretamente relacionado, identificado ali, naquele plano. E o plano está composto por 8 grupos executivos que trabalham temas que se agregam ali, que têm relação entre eles, e os grupos executivos desenham esse plano, discutem em conjunto, e ali foi feita a indicação para cada ação qual era o ODS relacionado. E não apenas ao grupo, mas a cada ação dentro do grupo. E foi também estabelecido que todas as contratações era obrigatório ter critérios de sustentabilidade. E se não houvesse, a unidade precisaria, o setor precisaria justificar a razão da ausência. E que os critérios sociais estariam aplicados a todos. Posteriormente, também o critério de acessibilidade, relativo, sobretudo, ao critério de desempate e ao cumprimento, critério de desempate, dando prioridade àquelas empresas que cumprissem a Lei Brasileira de Inclusão. E critérios ambientais, critérios de saúde e critérios culturais. Como meta para 2020, foi estabelecido, porque o TCU, na sua avaliação anual e no relatório de gestão que precisa ser produzido, o TCU aponta para as contratações sustentáveis a vertente ambiental aplicada às contratações. Então, foi estabelecido como meta 12% das contratações do TRE de Pernambuco, que são mais de 300 anualmente, terem critérios ambientais, critérios de sustentabilidade na vertente ambiental.
A inclusão dos critérios e práticas de sustentabilidade, elas ocorrem desde a alteração do plano de contratações. Se a unidade, por exemplo, ela sinaliza que precisa fazer uma nova aquisição em função de uma situação não prevista, esse documento, esse formulário de inclusão da despesa no plano de contratações da instituição, ele tem um campo específico onde são ali inseridos os critérios de sustentabilidade, e esse documento, há uma nota técnica que faz a vinculação a que esse documento passe pelo olhar da assistência de gestão socioambiental para ser, então, validada. E caso tenha alguma questão a corrigir esse documento, volta e até que seja sanado, ou havendo alguma questão que a unidade não concorda, né, nosso papel é recomendar, é assessorar. Caso haja alguma questão que a unidade não concorde, então a gente sempre recomenda que ela faça o estudo cotejando as normas ambientais e o mercado. O mercado está pronto? Essa é uma questão que precisa sempre ser olhada, e todos os anos. Quando a gente trata de contratações sustentáveis, a gente não pode mais viver no copia e cola. Não é possível mais viver naquele copia e cola todos os anos. É necessário perceber que esse cenário ele está avançando e rever se há alguma questão que eu preciso modificar. E nesse olhar também, como é que está a minha série histórica de consumos, porque isso também a gente pontua na avaliação. Esse documento de validação, ele indica 3 ODS que estejam relacionados ali ao objeto da contratação. E eu destaquei 3 aqui que são os mais frequentes. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. O 12, consumo e produção responsáveis. E o 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, cada informação fruto da análise dos processos de contratação, cada informação ela vai identificando o objeto ele está relacionado aos ODS, tais, tais e tais. E então passa-se a sugerir ou inclusão, ou exclusão, ou alteração do critério que a unidade, então, apontou. Além disso, nós passamos a utilizar, para facilitar esse levantamento posteriormente, uma codificação para o rastreio. Se aquela contratação foi aplicada a critérios de sustentabilidade em qual vertente? Se social, ambiental, de saúde, cultural, de acessibilidade. Então, basicamente, são essas 5 vertentes que nós adotamos. E num levantamento que nós fizemos para o relatório de desempenho socioambiental, vai ser o relatório de desempenho de sustentabilidade, apontamos ali, verificamos ali que mais de 50% das contratações apresentaram critério de sustentabilidade na vertente ambiental. Pode passar, Letícia? E aqui nós temos alguns, a maioria, na verdade, dos critérios que foram inseridos: a priorização de mão de obra, materiais e tecnologias de origem local, o cadastro técnico federal. Isso no início foi desafiador, porque, inclusive, a gente consultou colegas do IBAMA, à época, eles disseram assim, cadeia de custódia também de madeira, eles disseram, esse colega disse assim, se vocês conseguirem, por favor, nos avise, porque até agora a gente não conseguiu incluir esse critério e ser bem-sucedido nas contratações. A diretiva ROS, com foco nos eletroeletrônicos, a logística reversa, o TRE faz a logística reversa, acho que há uns 4 anos, mais de 3 anos, 4 anos, logística reversa de toners, de cartuchos,
critério também relativo a treinamento das equipes para adoção de boas práticas em gestão ambiental, descarte ambientalmente adequado, a separação dos recicláveis, economia de energia, de água, tudo isso a empresa precisa comprovar que o seu funcionário, que o TRE está contratando o serviço agora da empresa, ele tem um prazo para apresentar e comprovar o treinamento em boas práticas de gestão ambiental. O uso de produtos com registro válido, vigente, o uso de substâncias menos impactantes, menos poluentes, o uso de substâncias não carcinogênicas, e aí baseada na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para o Humano, a LINASH, da Fiocruz, selos de certificação florestal para os papéis. Pode passar, Letícia, por favor? E aqui foi interessante porque a gente vivenciou esse desafio que a Karina mencionou em relação à qualidade dos papéis, e nós fizemos uma especificação bastante rigorosa em relação ao papel reciclado, e há uma norma no TRE para o uso prioritário de papel reciclado. Nós não temos os problemas que nós vivenciamos 2012, 2013, a gente tratou isso com uma especificação muito rigorosa, baseada em normas da ABNT, certificação florestal, algo bem... papel que seja branqueamento livre de cloro elementar, enfim, uma série de requisitos ali. Equipamentos com comprovada eficiência energética em relação aos seus similares, a cadeia de custódia da madeira, como eu falei também, e neste ano nós passamos a incluir critérios e práticas de segurança sanitária voltadas à prevenção ao COVID. Então, a empresa ela precisa comprovar que os seus funcionários eles receberam capacitação, orientação em relação à segurança sanitária, que ela também precisa informar o TRE como é que está a sua situação de saúde, um caso, uma ocorrência de um caso, e o retorno ao funcionamento normal após um período de quarentena, se necessário. A lista dessas contratações relativas ao ano de 2020, ela pode ser encontrada no relatório de desempenho socioambiental, no site do TRE, na aba UTRE/logística sustentável. Então, esse foi o nosso movimento, e eu quero agradecer à equipe, porque nenhum trabalho desse se faz sem equipe, né? Aqui está a equipe da AGS, o José Geraldo, a Mércia Villanova, a Sandra, que chegou recentemente. A gente está com a tarefa de coordenar essa equipe. Temos também 2 estagiários, uma estagiária de gestão ambiental e uma estagiária de ciências biológicas. Então, pode parecer muito para algumas estruturas, para alguns tribunais, mas nós temos na AGS 80 processos de trabalho. Então, é uma equipe pequena ainda para o volume de trabalho que nós temos. Pode passar, Letícia? E aí, eu deixo essa frase para a gente refletir, se inspirar, do querido Beto Guedes, Sal da Terra. Vamos precisar de todo mundo. Mais um é sempre mais que 2. E a gente agradece, está à disposição. Muito obrigada. Gratidão, Sinara, pela sua apresentação. Eu queria registrar a minha satisfação por esse evento, e eu queria também dizer que eu desejo bastante que esse seja o primeiro de muitos que virão, e que a gente vai poder contar com uma participação, que muitos que virão promovidos por outros tribunais, não somente eleitorais, e que a gente vai poder compartilhar essas experiências exitosas dentro do Poder Judiciário e poder trocar figurinhas, né? Então, nesse momento, eu passo as perguntas.
eu vi de início que a Natália, do TRE da 23ª Região, tinha manifestado a intenção de fazer uma pergunta, eu acho que a Gabriela infelizmente não se encontra mais, pelos motivos que a gente já colocou, mas eu acredito que se ela ainda se dispuser a perguntar, eu acho que o Alex pode esclarecer. Natália. Olá, estão me ouvindo? Sim, Natália, perfeitamente. Só para uma correção, eu sou do TRT, Tribunal do Trabalho. Tá? Perdão, eu li TRT e falei errado, desculpa. Não tem problema. Olha, bom, a minha pergunta era para a Gabriela mesmo, mas assim, eu vou até aproveitar os colegas para ver o que acham sobre isso. Lá nos parâmetros, né, que compõem o IDS, temos 2 parâmetros que eu acho que podem ocorrer distorções entre os órgãos, na forma como a gente coloca os dados, que é a destinação, porque lá eles tem o consumo de papel, né, consumo de papel A4, e tem a destinação de papel para reciclagem. Só que quando a gente lança o dado de destinação de papel para reciclagem lá no questionário do CNJ, lá no sistema, a descrição desse indicador de destinação de papel é destinação de papel e papelão. O papelão entra dentro dessa contabilização, desse indicador. Então, assim, eu, por exemplo, somo o papelão. Só que, então, nós estamos comparando papel e papelão com papel. Eu queria saber dos colegas de outros regionais se é dessa forma também. E o outro indicador é em relação às ações de qualidade de vida. Vou dar um exemplo para vocês na prática. Por exemplo, nós temos aqui uma ação de qualidade de vida muito bacana, que é o envio de dicas diárias. Chama Dica do Dia. Eles são enviados por e-mail, certo? Não tem participação, assim, ninguém participa com lista de participantes, não tem certificado, não tem nada. Eu não contabilizo essas participações, até porque não tem como eu contabilizar. Os e-mails chegam na caixa de mensagem dos servidores magistrados. Eu não sei quantas pessoas abrem ou não. Mas eu tenho uma colega que entendeu que ela deveria colocar no número de participantes a quantidade de servidores do tribunal. Então existe uma divergência de interpretação nesse caso. Então, assim, eu ia até falar para a Gabriela, sugerir que houvesse uma padronização, por exemplo, o número de participantes são aqueles onde tem lista de presença, onde é assim, formalizado. Eu queria saber dos colegas também como que é na prática dos órgãos de vocês, se vocês também encontram esses problemas na prática, tanto do papel quanto das ações de qualidade de vida. Alguém se habilita a responder, pessoal? Estamos aqui conversando. Posso falar sobre a questão do indicador de papel? Natália, é o seguinte, ao que parece, né, pelo que a gente pode verificar, parece que o CNJ contabiliza tudo para fazer esse indicador do papel. Então, isso até é a razão que eu falei que nós aqui no TRE de Minas, nós fizemos um indicador para medir só o que é consumido, só o que é requisitado pela área, porque, na verdade, o outro contabilizando tudo, né, contabiliza papelão, contabiliza papel de propaganda, né? Então, talvez, olha, é interessante olhar aí no seu tribunal sobre fazer um indicador específico aí para o tribunal, para vocês poderem ter esse controle. Em relação a essa questão da participação em eventos, nós também temos essa dificuldade, porque quando nós fazemos aqui, a gente insere a informação sobre o número de servidores que participaram, são aqueles também que ficaram registrados, que têm certificados, porque isso vem da escola judiciária. Então, os eventos, porventura, né, o servidor participou, mas não tem nada registrado, a gente aqui não contabiliza também. Eu não sei em relação aos outros órgãos, mas aqui no TRE de Minas nós fazemos assim, tá? Então, Karina, vocês quando fazem aquele destinação para papel, aquele indicador que tem lá no questionário do CNJ, você coloca só o papel branco? Em relação ao consumo de papel, ao indicador do consumo de papel, nós pegamos o papel branco. Em relação a esse indicador, para ter uma forma de comparação, nós pegamos esse da destinação com papel branco também, para a gente poder ver a proporção, porque senão vai ficar irreal, porque se chegar muitas caixas de urnas aqui, já teve ano que aconteceu isso. Então, o valor total fica diferente, é muito mais elevado o que foi para destinação. Então, para ficar mais correto, a gente também utiliza só de papel branco, ou do papel consumido, tá?
Só que lá no indicador, isso foi uma interpretação que vocês fizeram e tomaram essa decisão. Só que lá na descrição do indicador tá o papelão incluso. Então, isso é do CNJ. Isso é uma sugestão que a gente pode levar, que eu acho interessante que você falou, que eu acho que fica mais próximo da realidade. Sim. Entendeu? Porque pode ser que chegaram várias caixas por algum motivo no tribunal, e isso vai levar, então, o indicador de destinação de papel. Então, o ideal seria realmente medir de acordo com o que foi o papel fornecido, que foi consumido pelas unidades. E é uma boa branco, né? Para levar. O indicador tinha que ser destinação de papel branco. E daí dá para comparar com o consumo de papel branco. Isso, você pode falar requisitado pelas unidades, que aí vai ser tudo que a área solicitou para ter uma forma de poder fazer esse cálculo da forma mais realista assim, possível, né? Realmente o que consumiu e o que destinou, qual foi a proporção. Passa a palavra a Devin, que levantou a mão. Desculpe, Sinara. Fale, Sinara. Eu vou passar para a Devin e depois você respondendo. Só respondendo a Natália, né? De fato, o papelão vai ali no CNJ, realmente tudo junto. E ainda tem um outro fator. Anualmente, a gente tem na Justiça Eleitoral esse descarte de documentos, né? Dos cartórios, das zonas eleitorais, e o volume é imenso de papéis, que nem está compatível com o consumo. Então, a gente teve, nesses últimos 5 anos, 160 toneladas de papel descartados. E nós não usamos, obviamente, esse consumo, porque é um descarte de 5 anos atrás, naquele ano, né? Uma outra questão aí, que inclusive Alex destacou, que foi em relação ao número de veículos, número de usuários por veículo. A gente tem uma situação na Justiça Eleitoral que no período eleitoral tudo é gigantesco, né? E nós temos veículos que chegam para aquele período. E nós não temos no CNJ como fazer esse registro, pontuar, não é? Que você tem apenas relativo ao momento das eleições um volume muito maior de veículos. Então, como trabalhar? Esse é um outro indicador. Como trabalhar esse indicador de forma que não distorça? Porque se a gente tem simplesmente os veículos ali do serviço, a gente tem no período da eleição um consumo elevado de combustíveis e um número de pessoas que não é o pessoal do quadro, que não está ali registrado como pessoal do quadro, como os funcionários, que vão ser os usuários daquele veículo na rotina. Então, vai dar uma outra distorção. E, em relação à qualidade de vida, essas ações, a questão que a Natália trouxe, né, as dicas que vão por e-mail, nós solicitamos aqui ao pessoal da TI para identificar se aquele e-mail ele foi aberto ou não pelo servidor, se o servidor acessou ou não aquele e-mail, se ele recebeu ou não aquela informação e aquela dica. Essa é uma outra forma da gente levantar, né? E aí a gente compartilha aqui com você, atendendo ao que você levantou na sua questão. Devin, você gostaria de fazer uma observação? Sim. Devin, querida? Tá muda agora, tá ok? Agora tá falando? Sim. Pode. Essa questão do papel e papelão é muito complicada realmente, porque fica incoerente, né? Já ia ter uma alteração na resolução 201, né? De 2015, da CNJ, porque há uma divergência na hora que você lança as informações, e isso beneficia, prejudica o tribunal, que é mais conservador, sai prejudicado na questão das participações, nas capacitações, como você colocou, Natália, em termos de alcance, né? Porque você não está colocando acesso, você está colocando só lista de frequência, ou você não está contabilizando direito, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, que está todo mundo trabalho remoto, é meio difícil até você como contabilizar acessos, embora que a gente tenha agora esse curso, quem participou remotamente, só frequência,
Mas muitas vezes a gente tem uma live que teve o ano passado, do Ecos, que foi mais de 1.700 acessos. 1.700 acessos na live, né? Aquela do ano passado, da pandemia, com a Virgínia. Então, assim, é muito relativo. E com relação ao papel, além disso que a Sinara falou, nós temos também os altos findos, certo? Esse ano a gente fez um descarte grande para a Associação dos Catadores, né? De papel, de processos, que é para ser picotado, né? E entregue aos catadores para reciclagem. E esse também não pode ser contabilizado como um consumo, porque é de exercícios anteriores, processos que estão sendo descartados ao longo de todo um histórico da Justiça do Trabalho. Então, isso é um ponto para realmente a gente levar para o CNJ repensar, né? Porque eu acho que não se mistura papel com papelão, né? Não acho que seja razoável somar isso. Não sei se vocês concordam, né? Sim, é isso mesmo, Débora. Tem essas inconsistências, né? Incoerências, na verdade. Um colega da Bahia, o Marco, ele perguntou no chat. Você quer falar, Wilson? Não te ouvimos, Wilson. Habilite o microfone. Perdão. Eu estou dizendo que lá no TJCE a gente faz a distinção entre papel reciclável próprio, né, que é o papel A4, esse que a gente utiliza, e separa de papelão, não faz junto, entende? Agora, se o CNJ lá na frente mistura os dois, aí eu não sei, entende? Mas a gente faz a distinção do que é papelão, do que é papel reciclável próprio, enfim, tem toda... já encaminho a informação para o CNJ separadamente. Entende? Mas, Wilson, no questionário do CNJ não é separado. No questionário do CNJ é junto. É isso que a gente está discutindo. Não, a gente também separa aqui. Não, eu estou dizendo que no nosso PLS, a gente no PLS do TJCE, a gente distingue uma coisa da outra, entende? Agora, na hora de prestar informação, aí que está, né? Deveria realmente ter uma separação, né? Eu não sei se os outros tribunais fazem essa distinção como a gente faz lá no TJ, o que é papel. Inclusive, a gente chama papel reciclável próprio, que é o papel A4, né? E papelão é totalmente distinto, a gente pesa, faz toda uma separação do papel. Entendeu? Então, assim, se junta, realmente é uma coisa que dá uma distorção enorme, né? Porque, por exemplo, o TRE, que usa urna de papelão e não sei o quê, é evidente que vai ter muito mais papelão do que qualquer outro tribunal, entende? Em tese, né? Seria uma forma da gente realmente chamar atenção para isso, né? E essa coisa do papel descarte de papel, Letícia, que a gente colocou aí, acaba que realmente soma com papel, entende? Mas eu não sei se o que interessa é o dia a dia do que se faz mensalmente, ou se é uma panorâmica do que se descartou realmente, entende? Fica assim meio que na dúvida disso também. Porque se a gente juntar, por exemplo, agora há pouco nós descartamos 50 toneladas de papel de processos que foram, digamos assim, virtualizados, entende? Então, é um descarte que está fora do contexto, né? Não é o dia a dia do tribunal, realmente. Mas aí eu não sei o que interessa para ele, se é só uma panorâmica do que se faz, ou se é o dia a dia, ou mensalmente, ou enfim, qual é a tônica aí do CNJ, entende? Mais ou menos isso. A minha falação é só para dizer que a gente reforça a separação. Eu não sei se vocês fazem assim também,